Os anticoncepcionais hormonais são amplamente utilizados por milhões de mulheres em todo o mundo. Eles são utilizados para a prevenção de gravidez e o tratamento de condições médicas como a endometriose. A questão dos anticoncepcionais é complexa e envolve uma análise cuidadosa dos benefícios e riscos associados ao seu uso. Embora os anticoncepcionais hormonais tenham permitido a muitas mulheres controlar suas vidas reprodutivas, facilitando na prevenção de gravidez, existem preocupações crescentes sobre os impactos negativos à saúde. O início do século XX foi marcado por avanços significativos na anticoncepção e por uma crescente luta pelos direitos reprodutivos. Margaret Sanger, uma das figuras mais influentes neste campo, lançou em 1914 uma revista feminista, The Woman Rebel, onde defendia abertamente o uso de contraceptivos. Na época, Sanger recebeu acusações legais sob as leis de obscenidade da época. Em 1916, Sanger abriu a primeira clínica de controle de natalidade de Brownsville, Brooklyn. A clínica foi rapidamente fechada pela polícia e Sanger foi presa, mas o incidente trouxe ampla atenção da mídia e apoio público, destacando a necessidade de acesso a métodos contraceptivos. Ela é amplamente reconhecida por popularizar o termo controle de natalidade e por ser fundadora da Planned Parenthood. Em 1921, Sanger fundou a Liga Americana de Controle de Natalidade, que eventualmente se tornou a Federação de Paternidade Planejada dos Estados Unidos, a Planned Parenthood. Ela continuou a advogar por mudanças legais que permitissem o acesso seguro e legal a contraceptivos. A década de 60 marcou uma revolução com a introdução da pílula anticoncepcional. Desenvolvida por Gregory Pincus e apoiada por Margaret Sanger, a pílula foi aprovada pela FDA em 1960 e rapidamente se tornou um método popular de contracepção devido à sua eficácia e conveniência. Em 1965, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o uso de contraceptivos para casais casados, no caso Griswold versus Connecticut. As décadas seguintes viraram importantes avanços legais e sociais que expandiram o acesso à anticoncepção. Em 1972, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no caso Eisenstadt versus Baird, garantiu o direito de acesso à contracepção para pessoas solteiras. Outros desenvolvimentos, como o Ato de Serviços de Planejamento Familiar, o Title X, de 1970, forneceram fundos federais para serviços de planejamento familiar para a população de baixa renda. Apesar de suas conquistas, Sanger é uma figura controversa devido ao seu apoio à eugenia, uma ideologia que promovia a melhoria genética da população. Ela acreditava que o controle de natalidade poderia ser usado para prevenir o nascimento de pessoas com doenças hereditárias ou deficiências, uma visão que tem sido criticada como racista e elitista. A contracepção tem sido historicamente utilizada como uma ferramenta de controle político. Desde o início do século XX, os métodos contraceptivos têm sido usados como meios de controlar populações específicas. Um dos exemplos mais notáveis é o movimento eugenista, que defendia o controle da natalidade para melhorar a qualidade genética da população. Nos Estados Unidos, essa ideologia levou à esterilização forçada de milhares de pessoas consideradas indesejáveis pela sociedade, como negros, latinos e indígenas. Esse movimento eugenista foi amplamente defendido pela feminista Margaret Sanger. A Lei de Esterilização Compulsória de 1907, implementada em vários estados norte-americanos, é um exemplo de como a contracepção foi usada para controle populacional sob pretextos pseudocientíficos. Nos países em desenvolvimento, programas de controle populacional frequentemente se alinham com políticas de desenvolvimento econômico. Durante a segunda metade do século XX, vários governos, com o apoio de organizações internacionais, implementaram campanhas agressivas de controle de natalidade. Na Índia, por exemplo, a política de esterilização forçada nos anos 70, promovida durante o estado de emergência, visava reduzir rapidamente o crescimento populacional.
Os anticoncepcionais hormonais são métodos contraceptivos que utilizam hormônios para prevenir a gravidez. Eles incluem pílulas, adesivos, anéis vaginais, injeções e dispositivos intrauterinos hormonais conhecidos como DIU. Esses métodos funcionam principalmente ao impedir a ovulação, mas também podem tornar o muco cervical mais espesso para dificultar a passagem dos espermatozoides e alterar o revestimento do útero para prevenir a implantação de um óvulo fertilizado. As pílulas combinadas são eficazes na prevenção da gravidez e podem reduzir os riscos de câncer de ovário, endométrio e colo retal. Eles também ajudam a regular o ciclo menstrual e reduzir sintomas de condições como a síndrome dos ovários policísticos e a endometriose. Apesar dos benefícios, os anticoncepcionais hormonais podem causar uma série de efeitos adversos comuns nas mulheres que veremos a seguir. Um dos riscos mais sérios associados ao uso de anticoncepcionais hormonais, especialmente os que contêm estrogênio, é a formação de coágulos sanguíneos. Esses coágulos podem levar a condições potencialmente fatais, como trombose venosa profunda e embolia pulmonar. O risco de formação de coágulos sanguíneos é uma preocupação significativa, especialmente com pílulas combinadas que contêm estrogênio. Muitas mulheres relatam ganho de peso e retenção de líquidos, o que pode ser atribuído ao efeito do estrogênio nas células adiposas. O uso de anticoncepcionais hormonais está associado a um aumento no risco de câncer de mama e câncer cervical, também chamado de câncer do colo do útero. Estudos indicam que o risco de câncer de mama pode ser ligeiramente maior em usuárias de pílulas hormonais, especialmente após uso prolongado. No entanto, o risco tende a diminuir após a descontinuação do uso. Uma pesquisa publicada na PLOS Medicine mostrou que mulheres que usam anticoncepcionais hormonais têm um risco de 20 a 30% maior de desenvolver câncer de mama. Este risco não varia significativamente com o tipo de contraceptivo utilizado, indicando uma preocupação generalizada com o uso de hormônios sintéticos. As pílulas anticoncepcionais podem aumentar a pressão arterial e o risco de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames, especialmente em mulheres que fumam ou têm mais de 35 anos. O risco é particularmente alto em mulheres com hipertensão não controlada ou com histórico familiar de doenças cardíacas, que podem ter um risco aumentado de infartos e derrames. Pesquisas indicam que o uso de anticoncepcionais pode estar associado a um risco aumentado de depressão e alteração de humor, incluindo irritabilidade. São efeitos colaterais comuns relatados por usuárias de anticoncepcionais hormonais. Mulheres com histórico de problemas de saúde mental devem monitorar atentamente qualquer alteração emocional após iniciar o uso de anticoncepcionais hormonais. Um estudo da UCLA revelou que mulheres que usam pílulas anticoncepcionais podem ter respostas psicológicas e biológicas ao estresse diferentes das que não usam. Usuárias de anticoncepcionais relataram respostas mais negativas ao estresse e níveis mais elevados de proteína C reativa, um marcador de inflamação sistêmica, sugerindo um risco aumentado de doenças inflamatórias. Embora os anticoncepcionais hormonais sejam geralmente seguros em termos de fertilidade a longo prazo, algumas mulheres podem experimentar atrasos na retomada da ovulação após interromper o uso. A maioria das mulheres recupera a fertilidade normal dentro de alguns meses ou anos após parar de tomar a pílula. Além de tudo isso, certos medicamentos e suplementos podem interferir na eficácia dos anticoncepcionais hormonais, aumentando a ineficácia do anticoncepcional na prevenção da gravidez.
Os anticoncepcionais hormonais podem causar uma série de efeitos colaterais menores, incluindo náusea, cefaleia, ganho de peso e sensibilidade mamária. Muitas mulheres experimentam náusea, especialmente nos primeiros meses de uso. Dor de cabeça e enxaqueca podem ocorrer devido às alterações hormonais. Algumas usuárias relatam retenção de líquidos e ganho de peso, embora a maioria dos estudos não encontre uma relação significativa entre os anticoncepcionais e o aumento de peso. Os hormônios podem causar sensibilidade ou inchaço nos seios. Muitas mulheres não estão totalmente informadas sobre os riscos dos anticoncepcionais hormonais. A falta de comunicação entre pacientes e profissionais de saúde pode agravar esses riscos, já que muitas mulheres não discutem os efeitos adversos que estão experimentando ou buscam alternativas sem orientação médica adequada. Os anticoncepcionais hormonais oferecem uma forma conveniente e eficaz de prevenir a gravidez, mas não são isentos de riscos, podendo acarretar em doenças sérias como câncer. Existem métodos alternativos eficazes para a contracepção que não trazem riscos à saúde da mulher, como o método de percepção da fertilidade, que monitora os sinais naturais do corpo feminino para identificar dias férteis e evitar relações durante esses períodos, o que não envolve nenhum medicamento. É essencial que as mulheres passem a pesquisar e questionar os médicos sobre os efeitos colaterais e exigir que seja indicado o anticoncepcional apenas em caso de necessidade, para não resultar em problemas futuros. Agora, me conte aqui nos comentários o que achou desse vídeo. Você já teve algum problema com o uso de anticoncepcional? Você sabia dos riscos atrelados ao anticoncepcional? Você vai continuar usando ou pensa em parar? Deixe um like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas saibam como o anticoncepcional está matando as mulheres. Muito obrigado por sua audiência. Fique agora com o próximo vídeo do canal Cismático.